senhora disse que a senhora pesquisou as palavras tudo direitinho, para a senhora ter ideia assim, de quanto o livro seria valorizado, as palavras e tudo que a senhora colocou, você vê tudo direitinho. Sim. E a senhora consegue ter a ideia ou a visão de quantos tempo vai levar antes de haver a transformação do eufemismo? Não. Não tem ideia? Não tem ideia, porque isso depende, a língua, como eu te disse, a língua é viva, né? Isso vai depender do uso da própria sociedade, as pessoas fazendo uso daquela palavra, quanto tempo ela vai demorar para virar eufemismo ou deixar de ser um eufemismo. Não tenho ideia. Então, por que a senhora fez essa pesquisa? De saber quanto o valor, de quanto vai, o tempo que vai levar a ideia para ser levada durante tempos e tempos. Não, eu não fiz em função de quanto tempo que vai demorar a palavra sendo um eufemismo. Eu fiz em função da falta, da lacuna de você não ter em um único glossário os eufemismos. Por quê? Você tem separado, você tem eufemismos na literatura, você tem na política, você tem na medicina, você tem na sociologia, na filosofia, mas em um único glossário, como está sendo apresentado aqui, não tem. Então, para que a pessoa pudesse estudar, ela teria que estar pensando em várias áreas do conhecimento. Então, eu resolvi pegar tudo isso que eu consegui até o momento e transformar num único livro. Então essa ideia é presente, né? É no presente. Não está pensando mais adiante. Não, mais adiante eu estou pensando e já estou fazendo, porque eu já estou fazendo a segunda edição do dicionário, que será revisada e atualizada assim que eu chegar em 5.000 verbetes. Ele hoje foi publicado com 3.722 verbetes. Quando eu chegar em 5.000, eu faço a segunda edição. Quando nós escrevemos um livro, independente da temática, em geral, o autor, ao terminar o livro, tem vontade de começar tudo de novo. Porque ele já está defasado o que ele escreveu. Não só porque o autor se modifica e se desnuda a cada livro que ele escreve. Então, nós convivemos naturalmente com esse dinamismo que Rossetti traz, que é característico de toda a ciência em geral, né? Ela é dinâmica, muda continuamente. Talvez aí esteja exatamente o desafio. Né? Obrigada. Queria provocar um pouquinho a questão do debate, né, em relação à literatura, aqui, com aproveitar a presença do Charles também. Em que sentido, assim, Charles, você acredita que o livro pode auxiliar na criação literária? Queria comentar um pouquinho, ou até não só na criação, mas também tendo como base assim, a busca de eufemismos no dicionário. É importante ter uma referência assim? Bom, primeiro eu queria te agradecer e agradecer a Meli, que me convidaram. Meli é Meli, né? Eu gosto de pronunciar Meli, né? Elas foram minhas alunas de ensino. Falar um pouquinho também, né? Porque afinal vocês me convidaram para que eu falasse alguma coisa, embora eu goste de pensar bastante, falar pouco, pensar bastante e fazer mais ainda. Essa é a minha regra. Mas eu quero falar um pouquinho sobre... a minha filha está ali para recalcar com as suas de ouvido, a Sofia. Quando eu tinha idade da Sofia, num recreio, na cidade natal onde eu nasci, em 13 de maio, eu fugia para a biblioteca para ler a Barça, que eram verbetes. Adorava ler a Barça. Eu era muito pobre, não tinha dinheiro para comprar uma Barça. E naquela época uma Barça custava um carro, e a minha mãe não tinha como comprar. Aliás, foi um aluno depois, o Guido Copiti, que me deu uma Barça de presente. Muitos anos depois foi a realização de um sonho. E depois eu acabei ganhando mais uma Barça. E hoje eu tenho 3 Barças que eu ganhei de presente as 3. Então essa coisa do dicionário, do glossário, me agrada muito, muito. Faço muito glossário para os alunos, de termos. E acho essa ideia de fazer um glossário ou um dicionário reunindo num único campo de eufemismos é uma ideia brilhante. Queria te parabenizar, o Coseli é fantástico, maravilhoso. Acho assim, fora de série. Eu fiquei encantado com o meu livro. Eu sou colecionador de dicionários em vários idiomas e adoro glossários, dicionários. E eu não tinha visto também. Eu
Eu acho assim, estou levando para mostrar no mestrado, no doutorado, na graduação, para meus alunos de oficina, e meus alunos de teoria da literatura, etc. Porque é um negócio fascinante ver essa questão do eufemismo. Agora, eu acho que a gente podia aproveitar um pouco e pensar um pouco no eufemismo em si, né? Já que tu tinhas proposto. E aí eu me lembrei assim rapidamente aqui de várias coisas. Por exemplo, o Platão, no Crático, no Fédon e no Banquete, ele levanta essa peteca. E os gregos, na verdade não foram os gregos, foram os cabalistas mesopotâmicos que há 5.000 anos atrás começaram a fazer essa discussão. Acho que a gente pode pensar mais fundo nisso. E aí eu fico me perguntando se existe alguma coisa que não seja eufêmica. E já respondo, não, tudo é eufemismo. Como tudo é metáfora. Por quê? Porque nós, seres humanos, ou seja, seres conscientes, autoconscientes, não somos capazes de expressar a realidade. A essência das coisas é negada a nós outros sempre. Nós não chegamos à essência das coisas jamais. Então, quando eu digo água, eu não estou dizendo a água real. Eu estou simbolizando algo que eu acho que seja água. E assim para qualquer coisa. Então, a minha tese vai em uma outra direção. Não é possível expressar a realidade se não for por metáfora ou eufemismo ou símbolo. Aliás, eu gosto muito da ideia do símbolo, né, da metáfora do símbolo, do eufemismo. Então, assim, a própria palavra símbolo em grego, simbalém, lançar junto, quer dizer, o símbolo é eu lanço alguma coisa, eu lanço uma palavra sobre algo e aquilo vai simbolizar aquele algo, ou seja, não é aquele algo. O algo em si, ou seja, a essência das coisas é inapreensível. E não são inapreensíveis as coisas. Então eu preciso nomeá-las. E aí tem uma discussão que tem 3.000 anos, 2.600 anos, mas tem mais, tem 6.000. Se a gente pegar o Upanishads, Mahabharata, a Bíblia, a Torá, pegar os chineses, os tibetanos, né? Porque a gente sempre pensa em termos de Grécia, achando que a vida começou com a Grécia. Não começou. 5.000 anos já tinha muita inteligência, né? Muito mais inteligência do que na Grécia. Então, nessas obras todas, sempre é a tentativa de expressar a realidade que é inapreensível. Né? Então, nesse sentido, eu acho que eu adoro os eufemismos. Por quê? Porque o eufemismo é um adossamento da realidade. Eu adoço a realidade. Por que eu vou chamar um cara de ladrão? Eu digo, ou então, mentirosa? Não é mentirosa. Mas já voltou com a verdade. É mais delicado, é mais carinhoso. Então o eufemismo tem essa característica de adoçar a realidade. Já que o mentiroso mesmo a gente não sabe o que é, porque a essência da mentira a gente não apreende. E aí tem essa luta entre o Platão e o Aristóteles no mundo ocidental que vai gerar toda essa nossa discussão. O Aristóteles dizendo que a palavra é só uma etiqueta que a gente fala sobre a realidade, e o Platão dizendo que a palavra é uma essência que expressa a própria realidade. Tem dias que eu fico mais com o Platão, tem dias que eu fico mais com o Platão. Dependendo do dia, né? Então era isso. Bom, para enriquecermos o debate, eu só gostaria de discordar de você. Por quê? Vamos lá, por quê? Discordamos. Porque nem tudo é eufemismos. Tá? Por quê? Porque existem os falsos eufemismos. Existem as expressões coloquiais. Existem os regionalismos, que muitas vezes as pessoas confundem com eufemismo. Agora, concordo com você em relação à metáfora, porque é uma das figuras de linguagem utilizadas para se criar um eufemismo. O eufemismo ele pode ser criado de várias figuras de linguagem. Eu vou ler apenas algumas aqui para vocês. Vocês podem ter uma antífrase. Eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender o que é uma antífrase. É você falar assim, por exemplo, colonização por invasão. Dizer que um país ele foi colonizado. Que na realidade, colonizado foi os Estados Unidos. O Brasil foi invadido, não foi colonizado. Você usar
uma pacificação por uma invasão militar. Então você manda uma tropa de pacificação num país, a gente vê os Estados Unidos aí que está mandando isso direto para o Oriente Médio, que eles chamam de pacificação militar. Então isso é uma antífrase. Também tem os circunlóquios, né? Você pode dizer que o indivíduo ele foi abandonado pelo dinheiro. É um indivíduo pobre. Então, para que você vai falar que ele já é pobre? Já está numa situação difícil. Você ainda vai falar que o cara é pobre? Então, você diz que ele é um indivíduo abandonado pelo dinheiro. Né? Você tem lá a perífrase, que você pode dizer o rei dos animais. Quem é que não sabe qual é o rei dos animais? O poeta dos escravos. Falando aí na tua linguagem da poesia, né? Quem não conhece a Cidade Maravilhosa? Tudo isso é uma perífrase. A lítote é muito interessante. Indivíduo pouco inteligente. Olha, indivíduo burro, né? Por que você vai falar que o cara é burro? Ele é pouco inteligente. A mulher não canta mal, ela canta bem. A negação. Você, ao falar que uma pessoa é velha, por que você vai dizer que a pessoa é velha? Você diz, ela não é mais jovem. Quanta gente já ouviu? Porque às vezes você chama a pessoa de velha, você ofende. Então, você diz que a pessoa não é mais jovem. Também você pode, no caso você falou do mentiroso. Por que falar que o cara é mentiroso? Não, ele não é muito sincero. Meia verdade. Meia verdade. Né? Tem lá a metonímia. Os exemplos que eu usei lá. Vou usar um exemplo que é usado muito em Açores. Estefana. No Açores, as mulheres que são denominadas, que são batizadas como Estefana, são as mulheres acessíveis, ou seja, as prostitutas. Então, para que você vai falar que ela é uma mulher fácil, uma mulher de zona, uma prostituta? Você fala que ela é uma Estefana. Isso usado no Açores. Né? E por aí vai. Agora, eu não sei se vocês sabem, vou citar alguns falsos eufemismos. Né? Você falar cauda, você usar o eufemismo cauda por rabo. É você trocar 6 por meia dúzia. Então isso é um falso eufemismo. Agora, para quem não sabe o que é disfemismo, alguém tem aqui ideia? Você não, você está fora, viu? Não pode, tá você não pode, a mesa está fora. Eu já aprendi comigo. Você já aprendeu, né? Então tá bom, a mesa está fora. Quem é que tem ideia do que seja um disfemismo? Alguém tem ideia? Ricardo também não pode, que a gente já conversou sobre isso. Bom, o disfemismo é quando você tem uma palavra que ela já é vulgar, uma palavra, uma ideia, uma locução, e que você pega e reforça mais ainda, você usa outro termo mais forte. Isso é um disfemismo. É completamente oposto do eufemismo. E isso é muito usado na sociedade. Tá? Posso dar alguns exemplos aqui. Quantas vezes você já não ouviu a pessoa falar, mas que desgrama? É uma desgraça. Então, a desgraça já é ruim, você ainda reforça, mas que desgrama, né? Vocês já ouviram falar quantas vezes doença ruim? É a tuberculose, ela é conhecida como uma doença ruim, né? Vocês chamarem, é muito usado na literatura, na religião, cão miúdo. É o diabo, o demônio. Então, coisa ruim que você reforça ainda mais. Isso é o disfemismo. Chifrudo também, né? O diabo e o demônio. Isso é o disfemismo. Né? Agora, o coloquialismo, ele é completamente diferente do eufemismo e do disfemismo.
algumas expressões populares e coloquiais. Você falar assim, abotoar o paletó de madeira. Tem muita gente que confunde isso, acha que isso é um eufemismo. Não é. Isso é uma expressão popular ou um coloquialismo. Abotoar o paletó de madeira é correr. Bater as botas. Esticar as canelas. São todos coloquialismos e expressões populares. Porque a característica do eufemismo é exatamente suavizar, é amenizar o termo grotesco ou mesmo um tabu. Né? E quando você usa uma expressão dessa, isso é algo um pouco mais vulgar. Você tem uma palavra vulgar e você dá uma tonalidade também vulgar. Mesmo que ela seja uma expressão mais longa ou uma ideia, mas ela continua sendo vulgar. É exatamente o oposto do eufemismo. Porque o eufemismo, você vai atenuar, você vai amenizar a situação. Por isso, nesse aspecto, eu discordo de você, que nem tudo é eufemismo. Não é assim, lógico que eu estou fazendo um eufemismo com a afirmação também, no sentido assim, eu tenho um texto publicado sobre isso, sobre a metáfora e sobre o eufemismo num dos meus livros, naquele O Guardião da Floresta, em que eu termino o texto teórico dizendo assim, que tudo é metáfora. E só nesse sentido que eu quero dizer. Eu não estou pensando na figura de linguagem. Sim, existe uma figura de linguagem chamada eufemismo, que é uma classificação lá na taxonomia linguística. Tá? Mas, do ponto de vista de olhar para a palavra, já que eu não consigo aprender a essência, então eu vou em direção à sacralidade da coisa. Eufemismos. De fanem, fanós, em grego. Isso é o que está na palavra. Meu filho, olha para as palavras que elas dizem tudo. Eu gostaria de discordar do pensamento anterior, no sentido que eu não acho que tudo seja símbolo. Quando nós falamos de conteúdo e forma, para nós a essência está no conteúdo. Ou seja, o significado é dado pela consciência. O símbolo em si, por si só, não teria significado. Quem dá o significado é a consciência. Então, do nosso ponto de vista, o conteúdo tem mais importância, digamos, no ponto de vista de associarmos com a consciência que queremos desenvolver, ou com a autoconsciência, do que a linguagem, não é? Nesse contexto, que viria como um complemento, como uma forma prioritária, sim. O que nós não queremos é inverter. E aí, talvez esse seja o nosso ponto principal aí, de discordância. É lógico que isso é um desafio. Hoje nós sequer nos compreendemos, muito menos compreendemos os outros. Como é que nós vamos poder chegar a alcançar esse sentimento puro de compreensão profunda de conhecimento de todos? É um desafio? É. Por ora, nós ainda temos dificuldades na autenticidade dessa linguagem. E é isso que nós queremos aqui destacar, a importância dela, e quanto mais ela representar, de fato, a intenção real da consciência que fala, que escreve, que enriquece e colabora aqui como nós estamos aqui aprendendo em conjunto com todos vocês, melhor será. Parece que hoje isso ainda é um desafio bem longe, né? Só pensarmos em termos de política, de sociedade, do que mais os colegas estão trazendo, intenção lúcida ainda é muito raro hoje. E com isso, a própria simbologia, a nossa linguagem acaba ficando mais deficitária, talvez por isso. Mas eu gostaria de perguntar aqui a colega, já que estamos falando de autolucidez e tudo mais, qual a importância de ter lucidez ao selecionar um determinado tema e escrever a temática? Porque o Roseli nos traz, que nós passamos por algo parecido ou similar quando começamos a escrever sobre macrosoma, porque só tinha o paper de macrosoma, mas nada, tivemos que pesquisar muito. Então a informação que se acessa nessa física auxilia muito. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa importância da lucidez ao você selecionar o próprio tema de pesquisa. Não só a importância da lucidez, como também a responsabilidade, né, da escolha de um tema. Qualquer tema que o autor escolhe para escrever, a responsabilidade é muito grande diante dos autores. Por quê? Quando ele publica um livro, ele não tem a ideia total
o quanto que aquilo vai, quantas pessoas aquela obra irá atingir, quais cidades, estados, países que aquela obra vai alcançar, quantas ideias aquela obra irá mexer. Então, eu penso que essa lucidez da escolha, ela tem que estar muito clara, porque você sabe que a sua responsabilidade é muito grande para com os seus leitores. Acho que respondi sua pergunta. Que benefícios maiores aí você destaca? Normalmente, quem mais aprende, não sei se os colegas concordam, é o próprio autor, né? Ao escrever, nós aprendemos muito. Que benefícios você consegue já perceber, sem dúvida deve ter muitos, advindos aí da redação do dicionário? Bom, vamos então por partes, que foram vários benefícios. Benefícios intelectuais. Eu disse para vocês como é que eu fiz a pesquisa desse dicionário, quantas cidades eu tive que percorrer, quantas fontes de consultas eu tive que pesquisar. Esse foi o maior benefício, foi assim a ampliação do meu dicionário analógico cerebral. Então isso enriqueceu muito. Como a Sônia disse, o primeiro beneficiado é o próprio autor, tá? E outro benefício é poder estar trazendo para o público algo novo, inédito, que não tem publicado nos 8 países do mundo que falam idioma português. Eu acho que até posso dizer assim, usar uma palavra bem simples, eu acho que eu fui um pouco ousada em querer fazer algo inédito no mundo. Mas, como eu disse para vocês, eu adoro o desafio. Então, outro benefício foi isso, foi poder compartilhar com o leitor algo inédito, novo, e que pudesse acrescentar aqueles que têm interesse, sejam pesquisadores, sejam leitores, sejam especialistas ou mesmo leigos, que se interessem pelo assunto eufemismo. Outro benefício foi em relação ao parapsiquismo, que durante a escrita desse dicionário eu tive muitos fenômenos, eu vivenciei muitos fenômenos parapsíquicos. Tá? Eu posso destacar aqui alguns fenômenos, como déjà vu, como pré-cognição, retrocognição, assimilação simpática, desassimilação simpática, que é você absorver e exteriorizar, e assimilar e desassimilar. Então, mega euforização, esse período que eu fiquei em casa, os 15 dias, eu, comigo mesma, e os amparadores de função, que me deram muitas neo-ideias, eu pude vivenciar um momento assim de mega euforização. Eu passei durante 15 dias com muita energia e muito mega euforizada, só escrevendo, eu não queria parar de escrever. Eu dormi em média 3 horas por noite. E sem sentir cansaço, sem sentir desgaste, sem nada. A minha vontade era não parar de escrever. Os autores aqui sabem o que é isso. Olha, escrever livro, gente, para quem ainda não escreveu, eu sugiro a vocês que façam isso. É uma verdadeira cachaça. Mas é uma boa cachaça, de boa qualidade. Então, isso foram assim, alguns benefícios que eu obtive com essa obra. Benefícios de divulgação. O livro foi lançado há 2 meses, essa é a primeira itinerância que eu estou fazendo. Eu vou estar aqui em Porto Alegre até sábado, eu estou aí com todos os dias tomados até a minha partida. Eu já tenho agendado para Rio de Janeiro, para Recife, Portugal. No ano que vem eu estarei na Feira de Portugal. Eu já recebi aqui um convite da Sônia, eu vou estar voltando aqui para a feira, né? E eu pretendo participar da Bienal também do Rio. Então, os benefícios são esses, poder estar dividindo com o público esta obra inédita.